Imagine isso. Você acorda em um mundo onde todos sorriem, onde cada conversa é uma cascata de frases motivacionais, onde as redes sociais são um mural de citações brilhantes sobre pensar positivo e manifestar abundância. As pessoas repetem como um mantra que basta acreditar e tudo virá. A dor é um desvio, a tristeza uma falha, a dúvida um pecado. Mas então você olha mais de perto. Percebe que os mesmos gurus da positividade estão exaustos, que os sorrisos são tensos, os olhos vazios, que por trás dos posts inspiradores há histórias de ansiedade sufocada, de fracassos mascarados como lições, de vidas quebradas sob o peso de terem que fingir felicidade o tempo todo. E você se pergunta, se o pensamento positivo é a resposta, por que tantas pessoas que o praticam ainda estão tão perdidas? Há uma contradição violenta no coração do pensamento positivo moderno. Ele promete liberdade, mas cria uma nova prisão, onde você não pode admitir que está cansado, com raiva ou desiludido sem ser visto como fracassado. O filósofo Friedrich Nietzsche já alertava: o homem que sofre não tem direito ao pessimismo. Em outras palavras, a sociedade exige que você finja estar bem, mesmo quando está despedaçado por dentro. E assim nasce uma mentira coletiva, onde a dor não é curada, apenas escondida. Você já sentiu isso? Aquele momento em que está no fundo do poço e alguém lhe diz: pense positivo, tudo acontece por um motivo, como se sua dor fosse apenas uma falha de perspectiva, como se o sofrimento fosse um bug no sistema e não parte fundamental da experiência humana. Mas e se a busca pela positividade constante estiver nos tornando mais frágeis? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, entendia o perigo de negar a sombra. Ele dizia: o que você nega te subjuga, o que você aceita te transforma. E, no entanto, o pensamento positivo moderno insiste em uma negação massiva. Ele transforma a dor em inimiga, a dúvida em fraqueza, a raiva em algo a ser transmutado imediatamente. Mas o que acontece quando você enterra uma emoção? Ela não desaparece. Ela se torna subterrânea, um rio negro correndo sob a superfície brilhante da sua vida. E um dia, sem aviso, ela explode em crises de ansiedade, em ataques de raiva inexplicáveis, em um vazio persistente que nenhum mantra consegue preencher. Você já se pegou repetindo frases como: estou bem, tudo está perfeito, enquanto por dentro sentiu o oposto? Por que mentimos para nós mesmos dessa maneira? A grande pergunta que ninguém quer enfrentar. Aqui está a verdade incômoda. O pensamento positivo não é sobre felicidade, é sobre controle. Controlar suas emoções, controlar sua imagem, controlar a maneira como os outros te veem. Mas a vida não pode ser controlada. A dor não pode ser evitada. A escuridão não pode ser iluminada com frases de efeito. E então surge a pergunta mais importante: e se em vez de fugir do que nos assombra, mergulhássemos nele? E se a verdadeira força não estivesse no pensamento positivo, mas na coragem de encarar o negativo? A fábrica de sorrisos vazios. Você já se perguntou por que o pensamento positivo se tornou uma obsessão moderna? Não foi sempre assim. Em outras épocas, a dor tinha dignidade. A melancolia era vista como profundidade. A dúvida era um sinal de pensamento crítico, não de fraqueza espiritual. Mas hoje vivemos sob uma ditadura sutil, a tirania do otimismo compulsivo. E ela não surgiu por acaso. O pensamento positivo não é apenas uma filosofia, é um produto. Livros de autoajuda, coaches de Instagram, gurus da prosperidade, todos vendem a mesma promessa: se você pensar certo, terá tudo. Mas por trás dessa mensagem há um mecanismo perverso. O sociólogo Emile Durkheim já observava que toda a sociedade cria seus próprios mitos para manter a ordem. E o nosso mito moderno é o de que a infelicidade é uma escolha. Isso não é acidental. Um povo que acredita que a pobreza, a doença ou a solidão são falhas de mentalidade é um povo que não questiona o sistema. Afinal, se tudo está no seu controle, por que exigir mudanças estruturais? O filósofo Slavoj Žižek chama isso de felicidade como ideologia. Uma forma de controle que nos faz aceitar condições intoleráveis, desde que nos digam que basta vibrar no amor e na gratidão. Carl Jung alertava: tudo o que é reprimido retorna, e sempre de forma distorcida. E, no entanto,
O pensamento positivo nos ensina a reprimir. Raiva, perdoe e siga em frente. Tristeza, seja grato pelo que tem. Medo, apenas confie no universo. Mas a mente humana não funciona assim. Estudos em psicologia mostram que a negação emocional leva a maiores taxas de ansiedade e depressão. Quando você não permite que uma emoção exista, ela não desaparece, ela se transforma em sintoma. Você já conheceu alguém que sempre positivo, mas que de repente teve um colapso nervoso? Isso não é coincidência, é o preço de viver uma mentira. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo inteligente, entendia algo fundamental. A vida é sofrimento, não como punição, não como falha, mas como condição básica da existência. Ele via a busca frenética por felicidade constante como uma forma de negação da realidade. E ele estava certo. Pense, se você só permite pensamentos positivos, como lida com a morte? Como enfrenta a traição? Como processa a injustiça? O pensamento positivo em excesso nos infantiliza, nos torna incapazes de lidar com o mundo como ele é duro, imprevisível, muitas vezes cruel. Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo, falava sobre má-fé, o ato de mentir para si mesmo para evitar a liberdade e a responsabilidade. E o pensamento positivo é muitas vezes má-fé disfarçada de sabedoria. Por quê? Porque ele nos permite culpar o indivíduo por tudo. Se você está deprimido, é porque não visualiza direito. Se está pobre, é porque não atrai abundância. Se está doente, é porque não vibra na frequência da cura. Isso não é empoderamento, é crueldade espiritualizada. A armadilha final. Quando o pensamento positivo se torna autoopressão, aqui está o segredo sujo que ninguém quer admitir. O pensamento positivo virou outra forma de autocobrança. Você não só sofre agora, sofre por estar sofrendo. Você se culpa por não ser forte o suficiente. Se julga por não conseguir superar rápido. Se sente um fracassado porque a dor ainda está lá, apesar de todos os mantras. E assim, o ciclo se perpetua. Você sente algo negativo, você se força a suprimi-lo com positividade tóxica. A emoção reprimida volta mais forte. Você se sente ainda pior por falhar. Isso não é evolução, é tortura psicológica. O preço oculto da negação emocional. Você já viu um prédio em chamas com a fachada intacta? Assim funciona a mente humana sob o pensamento positivo tóxico. Por fora, tudo parece controlado, sorrisos, afirmações, gratidões diárias. Por dentro, um incêndio silencioso consome as fundações do ser. E as chamas não ficam contidas por muito tempo. Vivemos na era da ditadura da força, onde demonstrar vulnerabilidade se tornou um tabu. Nas empresas, fala-se em mentalidade de crescimento enquanto funcionários entram em burnout. Nos relacionamentos exige-se energia positiva enquanto mágoas são enterradas vivas. Nas redes sociais, cultua-se a vida perfeita enquanto milhões se sentem inadequados. O resultado? Uma geração que não sabe pedir ajuda. Estudos mostram que pessoas que reprimem emoções negativas desenvolvem maiores taxas de doenças psicossomáticas, têm sistemas imunológicos mais frágeis, mostram padrões de pensamento mais rígidos e menos criativos. Você não se torna forte negando sua fragilidade, aprenda a mentir melhor sobre ela. Imagine dois amigos, um desabafa sobre seu divórcio doloroso, o outro responde, pensa positivo, tudo acontece por um motivo. O que realmente acabou de acontecer? Um ato de violência emocional disfarçado de apoio. O pensamento positivo, quando dogmático, torna-se uma forma de abandono relacional. Ele diz, sua dor é inconveniente, guarde aonde eu não precise vê-la. Não é surpresa que 62% das pessoas mentem sobre seu estado mental para não incomodar outros. Relacionamentos modernos estão mais superficiais do que nunca. A solidão atinge níveis epidêmicos justo na era da conectividade. Quando invalidamos a dor alheia com frases prontas, matamos a possibilidade de intimidade real. A neurociência comprova, emoções não processadas se tornam doenças. O Dr. Gabor Maté demonstra como raiva reprimida corrói o sistema digestivo, tristeza negada enfraquece o coração, medo não expresso tensiona músculos até causar dores crônicas. Seu corpo não é ingênuo, ele registra cada "estou bem", dito através de dentes cerrados. Isso não me afeta, pronunciado com mãos trêmulas.
Vou superar, repetido como uma maldição, enquanto isso a indústria do bem-estar vende mais. Pílulas para mascarar sintomas, terapias rápidas que ignoram causas profundas, técnicas de pensamento positivo que só adiam o colapso. Estamos tratando feridas abertas com curativos de otimismo. Aldous Huxley previu isso em Admirável Mundo Novo. Um povo que só sabe rir jamais entenderá o que o destrói. Observe os padrões. Crises climáticas são enfrentadas com pensamento positivo em vez de ação concreta. Injustiças sociais são minimizadas com "seja a mudança que quer ver". Pandemias são negadas por quem só vibra em frequências saudáveis. Quando uma cultura perde a capacidade de encarar o negativo, ela perde a capacidade de resolver problemas reais. Tornamo-nos como crianças fechando os olhos achando que o monstro desaparece. O ponto de ruptura. Aqui está a verdade que dói. O pensamento positivo em excesso não prepara para a vida, prepara para o fracasso. Ele cria indivíduos que quebram ao primeiro golpe do destino, relacionamentos de fachada que desmoronam na primeira crise, uma sociedade que prefere filtrar a realidade a enfrentá-la, mas há uma saída. E ela não está em negar a positividade, mas em transcender essa dicotomia infantil entre bom e ruim. Há uma cena poderosa na mitologia grega, o fogo dos deuses roubado por Prometeu e dado aos humanos. Com ele vieram não apenas o calor e a luz, mas também a capacidade de forjar armas, de transformar a realidade. Sua escuridão é esse fogo. Tudo o que você foi ensinado a reprimir, a raiva, o medo, a tristeza profunda, não é seu inimigo. São ferramentas esquecidas de autoconhecimento e poder. Carl Jung não falava em pensamento positivo, ele falava em integração, seu processo revolucionário. Identificar a máscara. Que emoções você mais reprime? Exemplo: não posso ficar com raiva, preciso ser compreensivo. Dar nome ao exílio. Qual parte sua foi banida para manter essa imagem? Exemplo: minha assertividade foi sacrificada para parecer bonzinho. Negociação. Consciente. Como trazer esse exilado de volta sem destruir sua vida? Exemplo: expressar descontentamento com clareza, não com explosões. Exercício proibido. Pergunte-se hoje: que emoção eu mais temo sentir? Agora dê-lhe permissão para existir por 5 minutos. Observe o que acontece no seu corpo. Nietzsche não pregava otimismo, pregava amor fati, amor ao destino, inclusive às quedas. Seu antimanual de positividade tóxica. Transforme "por que comigo" em "para que isso?". Pare de buscar felicidade, busque significado. Use a raiva como combustível para mudanças reais. Exemplo prático. Em vez de afirmar "sou bem-sucedido" enquanto sua empresa afunda, pergunte: que verdade estou evitando ver? A honestidade radical é seu novo vício. A medicina psicossomática prova: emoções presas criam doenças, emoções movimentadas criam metabolismo emocional. Técnicas de libertação. Respiração caótica. Inspirações rápidas pelo nariz, expirações pela boca, para dissolver a ansiedade acumulada. Tensão release. Apertar músculos até tremer, depois liberar, para descarregar raiva contida. Escrita selvagem. 3 páginas de fluxo de consciência ao acordar, para interceptar padrões mentais tóxicos. Caso real. Um paciente com dores crônicas nas costas descobriu, através desses métodos, que carregava uma raiva de 20 anos contra o pai. Quando finalmente expressou, através de exercícios físicos e cartas não enviadas, as dores desapareceram. O anti-manifesto. Novas leis para quem quer viver de verdade. Pare de afirmar, comece a questionar. Troque "sou abundante" por "que medos me fazem buscar segurança excessiva". Abrace o conflito criativo. Relacionamentos verdadeiros não são harmoniosos. São espaços onde os monstros podem ser mostrados sem julgamento. Cultive a melancolia produtiva. A tristeza, quando bem-vinda, traz insights profundos. Grandes obras de arte, filosofia e ciência nasceram desse lugar. Substitua a gratidão, forçada por honestidade radical. Em vez de "sou grato pelo meu trabalho odiado", experimente: que passo real posso dar hoje para mudar isso? O momento da escolha. Aqui está seu divisor de águas. Você pode continuar colando sorrisos em feridas abertas e pagar o preço em saúde, autenticidade e vitalidade.
ou pode fazer o verdadeiro trabalho espiritual do século XXI, mergulhar nas suas sombras com coragem, transformar emoções negativas em energia criativa, construir uma vida que não precise ser mentida para ser suportável. A decisão é sua, mas saiba disso. Todos os grandes transformadores da história, dos místicos aos cientistas revolucionários, tinham uma coisa em comum. Eles não fugiram da escuridão. Eles a usaram como combustível. A realização mais poderosa. O grande engano do pensamento cria realidade. Há uma mentira escondida no coração da espiritualidade moderna. Algo tão profundamente sedutor que bilhões de pessoas o abraçaram sem questionar. A ideia de que seus pensamentos sozinhos moldam seu destino. Mas aqui está o segredo que os gurus não contam. Se isso fosse verdade, os monges tibetanos seriam bilionários e os psicopatas estariam na miséria. A realidade é mais complexa e mais libertadora. O pensamento positivo degenerou em um culto moderno onde pessoas visualizam riqueza enquanto ignoram educação financeira, acreditam que vibrações altas as protegem de doenças, mas negligenciam medicina, fingem felicidade nas redes sociais enquanto seus casamentos desmoronam. O filósofo Karl Popper chamaria isso de não falseabilidade, uma crença que se protege de qualquer contradição. Se você não consegue o que quer, a culpa é sempre sua. Você não visualizou direito, não acreditou o suficiente. Isso não é empoderamento. É pensamento mágico disfarçado de sabedoria. A verdade é que ninguém quer ouvir. Seus pensamentos não criam realidade, suas ações criam. Mas há uma alquimia mais profunda. Pensamento focado, clareza do que você realmente quer, ação alinhada, movimento constante em direção ao objetivo. Aceitação radical, paz com os resultados, sejam quais forem. Exemplo prático. Em vez de repetir, sou um empreendedor de sucesso, enquanto evade impostos, experimente: que passo real posso dar hoje para melhorar meu produto e servir melhor meus clientes? Os estoicos praticavam premeditatio malorum, a meditação consciente sobre o pior cenário possível. Por quê? Porque quando você encara o medo de frente, perde seu poder assustador, libera energia antes gasta em preocupação, ganha clareza para agir com inteligência. Exercício revolucionário. Escreva: o pior que pode acontecer é... como eu responderia se isso acontecesse? O que posso fazer agora para reduzir esse risco? Você descobrirá que 90% de seu medo é fantasma. Os 10% restantes, você estará preparado. Aqui está o segredo final, tão simples que foi esquecido. Você não é seus pensamentos. Você é o espaço onde eles acontecem. Quando você para de brigar com os negativos e de se apegar aos positivos, algo mágico acontece. A tristeza vem e vai como nuvens, sem destruir seu céu. A alegria é apreciada, mas não se torna uma necessidade desesperada. Os desafios são enfrentados não como inimigos, mas como professores. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, resumiu assim: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha e nossa liberdade. O convite final: você agora tem duas opções: voltar ao sono do pensamento positivo, onde a dor é negada, as sombras são temidas e a vida é vivida pela metade. Acordar para a vida real, onde você pode sentir raiva sem se tornar cruel, experimentar tristeza sem se afogar nela, almejar grandes coisas sem depender delas para ser feliz. Esta é a verdadeira alquimia emocional. Não é sobre pensar positivo, é sobre viver plenamente.